Graça e paz. Hoje nós vamos estudar o capítulo 17 de Gênesis, o meu título, Aliança e a Circuncisão. No versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Existe uma outra versão que o Senhor Deus diz para Abrão aqui nesse versículo: ande comigo, ande na minha presença e sede perfeitos. Essa versão atualizada é muito boa, eu gosto muito dela. E aqui traz, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E o Senhor começa a falar sobre a aliança que ele faria com Abrão. Eu sempre peço aos estudantes da palavra de Deus para ler o capítulo. Nós estamos numa sequência, então é fácil, eu sempre posto no grupo, ou é sempre uma sequência. Às vezes não dá para ver o capítulo todo, a gente precisa dividir quando o capítulo é muito grande. Em Gênesis tem sido possível ver o capítulo todo, mas é muito importante que se leia, que tenha uma experiência com a palavra de Deus, que leia e depois ouçam o áudio. Isso é muito importante para o andar com Deus. E aqui nós vamos ver duas questões importantes. Uma delas, Deus já havia feito uma aliança com Abrão. Agora Deus vai fazer uma aliança com um sinal. E antes mesmo do sinal, Deus toma uma atitude também muito interessante: mudar o nome de Abrão, mudar o nome de Sarai. Deus diz aqui no capítulo 17 que Abrão não se chamaria mais Abrão, seria Abraão, que significa pai de muita gente ou pai de muitas nações. Sarai, o Senhor diz, não se chamará mais Sarai, seu nome será Sara, que significa princesa. É interessante e importante a gente aprender sobre isso, por colocar nomes nos nossos filhos, netos, ter significado, porque toda hora que nós falamos o nome, nós estamos também querendo dizer o significado do nome. Como Isaac significa filho da promessa, Isaac significa sorriso. Eu tenho um filho chamado Isaac. Então, toda vez que eu chamo o nome dele, que eu já chamei o nome dele até hoje ele está com 17 anos, eu disse, vem aqui, filho da promessa, vem aqui, faça isso, sorriso. Então, esse foi o nome que eu escolhi para o meu filho. É muito importante isso. Agora, se o nome não tem um significado legal, não foi, assim, feliz com o significado do nome, também não precisa se preocupar, porque Apocalipse 2,17, para aqueles que têm aliança com o Deus Altíssimo através de Jesus Cristo, a parte B do versículo diz que ao que vencer,
Ao vencedor, Deus dará uma pedra branca e sobre ela um novo nome escrito. Então não precisa preocupar, né, com o nome, mas o que a gente pode fazer da agora para frente, nos filhos, nos netos, ou sugerir como padrinhos, faça isso, porque é profetizando o tempo todo que nós repetimos o nome da criança, da pessoa. Então aqui nós vemos que para Deus dar prosseguimento nessa aliança de dar a Abraão, ainda Abrão, agora Abraão, uma terra nova que mana leite e mel, uma geração que tanto ele quanto a sua geração e todos agregados à sua geração teriam que passar por uma outra aliança, que é uma aliança que iria exigir derramamento de sangue, que é a chamada circuncisão, que nada mais é do que hoje é chamado pela medicina de operação de fimose. É uma pele que é retirada do órgão, né, genital masculino, que traz muitos benefícios hoje para aquele que faz essa cirurgia. É considerada uma cirurgia que evita infecções, é considerada uma cirurgia que ajuda na fertilidade. E para a gente entender isso, ali naquele povo, no meio do deserto, como uma cirurgia dessa seria necessário para alguém que seria pai de uma grande nação. Mas isso é um conceito médico. Agora, essa cirurgia, né, ali com Abraão, era um derramamento de sangue, um sinal. Em Hebreus 9, 22 diz assim: sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então Deus queria começar, através de Abraão, uma nova geração. E ela seria ali selada com sangue. E nós temos a chamada circuncisão de coração, do coração, que é a circuncisão que acontece com aquele que nasce de novo, com aquele que faz uma aliança através de Jesus Cristo. Não é derramado o meu sangue, o sangue daquele que entra em aliança. O sangue que foi derramado é um sangue de alguém inocente, perfeito, do Filho de Deus. Então, quando eu entro numa aliança com Deus, foi derramado um sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo. Então, acontece a chamada circuncisão de coração. Muito interessante todos esses aprendizados. E no versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. Quando Deus fala com Abraão, ele estava com 99 anos e Sara com 90. E quando ele fala com Abraão, Abraão fala: ai, que bênção! Quer dizer que o Senhor vai abençoar sobremaneira o meu filho Ismael. Deus falou: não, eu vou abençoar Sara e ela será mãe e o filho terá o nome de Isaque. Dele, não de Ismael, dele virá uma geração. A geração escolhida por Deus, que Deus iria abençoar, e dessa geração viria o Messias, o Redentor, de Isaque, de Jacó, é que viria essa descendência, a descendência de Jesus Cristo. A gente vê, você leu aqui, você viu que Abraão riu
né? Porque para ele estava com 99 anos, a esposa com 90, então ele falou, não, tudo bem, vai ser através de Ismael, e Deus fala, não será através de Ismael. Eu trouxe aqui só algumas curiosidades, às vezes a gente se confunde tanto com quem são os ismaelitas, quem são os árabes, quem são os muçulmanos, que é islamismo. Então eu trouxe aqui, olha, ismaelitas, o povo chamado ismaelitas é os que descendem de Ismael, filho da escrava egípcia Agar, com Abrão. Os árabes, o povo, a etnia árabe, é todo descendente de Ismael, que nós vamos ver à frente, que se torna um inimigo ferrenho do povo judeu, dos israelitas. Muçulmano é todo indivíduo que se converte ao islamismo. Por exemplo, nem todo que se converte ao judaísmo é judeu. Hoje nós temos várias pessoas que se converteu ao judaísmo, inclusive no Brasil, e não é judeu. Então, todo muçulmano, o muçulmano é todo indivíduo que se converte ao islamismo. Então, o muçulmano é um indivíduo e o islamismo é uma religião baseada no profeta Maomé, baseada no Alcorão, que é uma revelação do profeta Maomé. Nem todo islamista, nem todo islâmico é radical. Existem as células que são radicais, nem todos podem ser vistos como radical, como pessoas que estão aí aniquilando outras pessoas, não. Então nós temos que fazer toda a separação sobre esse detalhe. E no verso 22, quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado, andando com Deus e sendo obediente a Deus. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. A partir dessa aliança, a partir de ter o nome trocado por Deus e dessa aliança de sangue, que foi essa circuncisão, todos os homens deveriam passar por essa circuncisão. Até hoje os judeus são adeptos à circuncisão, e a partir daqui Deus já fala para Abraão, daqui a 1 ano o seu filho Isaque vai nascer. Aliança com Deus. Que coisa esplêndida, maravilhosa. Seguir a Deus de perto, ser obediente, estar à sua sombra, há tanto que eu me pareço tanto com Ele que a gente se mistura. A bênção do Senhor virá sobre aquele que tem aliança com Deus, frisando que a nossa circuncisão, o derramamento de sangue da nossa aliança hoje veio através de Jesus Cristo. Somente através de Jesus Cristo nós firmamos a nossa aliança com Deus, nós temos a vida eterna com Deus, nós fazemos parte do reino de Deus, da igreja que será arrebatada nos ares, ou aquela pessoa que vai para o paraíso aguardando o grande dia do Senhor. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa que tenha derramado o sangue, um sangue inocente, sem pecado, pela minha vida, pela sua vida.
Amém? Que Deus te abençoe, que essa aliança seja firme na minha vida e na sua vida todos os dias, porque é andar com Deus. E isso é todos os dias da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe.